E já está aqui com a gente no estúdio a doutora Mariana Fernandes Lixa, advogada, que veio aqui na Prasc justamente para tratar sobre essa questão das 27 parcelas aí do desconto dos honorários. Doutora, muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, fique à vontade, o espaço é todo seu para responder as perguntas e fazer essa explanação a respeito das 27 parcelas. Obrigada. Bom dia. A gente pediu esse espaço, né? Primeiramente, bom dia, né? Quem está nos vendo e nos ouvindo, a gente sabe que mais um pouquinho aqui do... a gente sabe que o público é bem cativo, né? Já há algum tempo tive a felicidade de ficar aí nos informes jurídicos e a gente sabe que né, os nossos associados, eles assistem mesmo, né, e participam. Então, a gente achou importante, diante de algumas veiculações recentes, né, a gente vir, então, fazer alguns esclarecimentos. Isso porque, Maurício, no começo dessa semana, circulou em alguns grupos uma sentença judicial, e até me perdoe ficar olhando para baixo, só para não perder nenhuma anotação, circulou uma sentença judicial de procedência de um associado que teria ajuizado uma ação para que esse desconto fosse retirado da folha de pagamento dele dos honorários advocatícios, essas 27 parcelas, que já não são mais 27 parcelas, né? Fosse retirado do contra-cheque dele e teve o pedido também de devolução dos valores pagos, né? Então, apesar de a gente já ter feito, né, alguns áudios, a gente já ter atendido muitos associados durante a semana, esclarecendo, é importante, né, que a gente use esse canal de bastante transparência, de bastante clareza para a gente falar sobre isso, né? Então, eu queria trazer algumas ponderações e até alguns avisos, né, jurídicos, alguns aconselhamentos de quem está à frente da ação, né? Primeiro, que essa sentença, ela é uma sentença isolada, né? Ela não é o único ajuizamento e, assim como teve essa sentença de procedência, houveram outras de improcedência, né? Houveram associados que tentaram o mesmo caminho e não conseguiram, né? O magistrado não só entendeu que os honorários são devidos, como entendeu que o desconto via folha de pagamento é perfeitamente viável, é legal, estava aprovado pela Assembleia e não encontra nenhum óbice jurídico. Então, essa é a primeira ponderação que eu faço, né? Porque eu vi muita gente veiculando de que, então agora vamos todo mundo ajuizar porque é entrar e cessar os descontos. Não, primeiro porque essa decisão não é uma decisão definitiva, é uma decisão que justamente por ela não ser um entendimento pacificado, ela tende, né, e assim a gente espera, a gente está trabalhando para isso, a gente tende que ela não prospere, ela deve ser revertida, e existem outros precedentes, né, aqui na capital e em comarcas interiorizadas, que julgaram improcedentes esse tipo de demanda, né? Então, antes de fazer essa correria aí né, para tentar essa brecha para não pagar os advogados, saibam que, primeiro, né, não é uma decisão definitiva, segundo, ela é uma decisão isolada, esse caso em específico, né? Os demais ajuizamentos, eles já tiveram, né, uma decisão contrária, de total improcedência. A outra ponderação que eu faço aos senhores é que, mesmo essa decisão, que, volto a dizer, é uma decisão que está sendo trabalhada agora, né, a fase recursal e a fase até de reforma mesmo dessa decisão, e também essa decisão que, volto a dizer, ela é uma decisão que ela é isolada, em nenhum momento o magistrado fala que os honorários não são devidos, né? O que o magistrado questiona é a forma ali desse pagamento, dessa amortização. Mas ele reitera em várias frases ali da sentença que os honorários são devidos, né? Então, isso também coloca de uma vez por todas uma pedra em cima, né, do assunto de que os honorários são devidos. Isso é reconhecido por todas as decisões nesse sentido, todas essas decisões judiciais. As que foram improcedentes e mesmo as que foram parcialmente procedentes, elas reconhecem que os honorários são devidos, né? Ele só faz um ajuste na forma que isso tem que ser pago, né? Então, são essas as primeiras ponderações que eu acho bem importantes serem feitas, né?
E aí, passando já para que o associado realmente não tenha uma dor de cabeça maior, para que a entidade seja preservada, né? A orientação que a gente traz é a seguinte: antes, né, de fazer qualquer correria, porque obviamente que advogado para assinar esse tipo de ação não falta, né? Isso aí é óbvio, né? Vai se encontrar quem vai ajuizar, tá? Dos ajuizamentos que nós temos conhecimento, a grande maioria, inclusive, outorga a procuração para nós para cobrar os atrasados. Então, é uma incoerência muito grande, né, alguém dizer: eu quero que retire da minha folha de pagamento esse desconto, porque eu não reconheço esse valor, eu não sei do que se trata, mas eu estou cobrando os atrasados, né? Então, aí a gente tem uma questão que é litigância de má-fé, a gente tem uma questão até de caráter, né? Porque você não pode querer o melhor dos dois mundos. Você não pode dizer que você não reconhece na hora de pagar os honorários, mas você quer o teu retroativo. Só que para ter o teu retroativo tem um advogado que está trabalhando, né? Então, vamos com um pouco mais de cautela, né? Nessa correria aí para ficar deixando de pagar os advogados. Porque tem uma outra situação, Maurício, bem importante também, que tem que ser ponderada. Quando, nos primeiros áudios que a gente começou a esclarecer essas situações todas, eu pedi: qualquer um que tenha dificuldade sobre a sua memória de cálculo, pode me ligar, que eu vou explicar, eu vou abrir. Nós temos todas as memórias de cálculo de todos os CPFs que foram para a CEA. Todas as memórias de cálculo nós temos detalhado. Então, só essa semana eu recebi 127 ligações de associados com dúvidas. Olha, doutora, eu sei que eu tenho que pagar, mas eu quero saber quanto falta, eu quero entender por que tem esse desconto, eu quero saber depois por que voltou, e aí eu explico, na verdade, que não voltou, e aí eu falo: olha, o senhor teve tanto de benefício no período, então abro o contra-cheque 1 a 1, e desses que me ligaram, não teve um que voltou em qualquer grupo que seja, ou que voltou aqui na diretoria para reclamar, que disse: ainda assim me sinto ludibriado. Isso não aconteceu. Todo mundo que buscou informação técnica, que buscou informação qualificada, foi respondido e está satisfeito, entendeu, e 30% dos associados que ligaram resolveram quitar, inclusive. Porque hoje já é um número reduzido, né? Já não são mais tantas parcelas. Então, olha, já tira meu nome da listagem, tá aqui, tô pagando. A gente emitiu o documento fiscal de quitação, né? E já não vai mais ter o desconto porque quitou. Então, assim, o movimento de buscada de informação foi muito grande e todo mundo extremamente satisfeito, compreendido. Então, antes de qualquer coisa, me liga, né? O meu telefone vai continuar, né, em contato, a minha equipe vai fazer o direcionamento, eu vou atender pessoalmente, como tenho feito durante essa semana inteira. Eu abro a planilha de cálculo, a gente faz a conta junto, e se ainda assim, se sentir ludibriado, enganado, achar, aí, ok, o judiciário está aí, a todo socorre, né? Aí se realmente se sentir prejudicado, tem mais é que ajuizar mesmo, mas até o momento, né, todo mundo que foi explicado, todo mundo que teve a sua memória de cálculo aberta, entendeu perfeitamente de onde estava vindo aqueles valores. Tá? Então, essa busca de informação, aliás, quem não tem informação, nada mais né, do que uma pessoa de senso comum altamente desqualificado, né? Para você argumentar, você tem que ter informação. Então, antes de sair falando que os advogados roubaram, que o desconto é ilegal, que o desconto é indevido, que eu não sei do que se trata, faça o contato, busque saber, vamos fazer a conta do seu benefício, e aí, se ainda assim achar que por direito tem, o judiciário está aí, como eu falei, advogado não falta para assinar esse tipo de peça, né? E isso me remete já a fazer mais algumas ponderações. De todo mundo que a gente fez o cálculo, desses 127, que eu abri a planilha um por um, os benefícios são de 8 mil, 9 mil,
R$ 12.000, dependendo da graduação. Quer dizer, durante todo o período da vigência da liminar, o associado teve 8.000, 9.000, 12.000 de benefício financeiro, né? E aí a gente comprova isso. Não precisa nem ligar para mim, é só abrir seu contra-cheque, mas se quiser ligar para mim, eu faço essa conta junto com o associado. Então, o benefício é inegável, né? Basta abrir o seu contra-cheque. E os valores são muito altos, porque a liminar ficou... ela gerou efeito no contra-cheque durante um bom tempo, né? Principalmente para o pessoal do primeiro lote, né? Que são os nossos veteranos há mais tempo, né? Então, o benefício é inegável, né? Obviamente que eu não posso sair falando CPF e valores aqui, né? Mas quem me ligou, quem entrou em contato comigo, sabe, né? Sabe que a gente fez a conta. E quem ainda não fez, por favor, eu estou à disposição para fazer essa conta e provar o teu benefício. Provar que, né, você não foi enganado, você não foi ludibriado, você teve o teu benefício na tua folha de pagamento, né? Por fim, eu tenho uma angústia muito grande quando eu vejo esses movimentos para brechas para não pagar advogado, para não pagar prestador de serviço. A APRASC é uma associação. Ela chama APRASC, não chama EUPRASC. Ela é uma entidade coletiva. E aí eu pergunto para quem fica levantando a mão, olha só, vamos lá ajuizar, porque agora a gente não vai mais pagar advogado. Ok, mas em nenhum momento aqui os honorários são considerados ilegais, volto a dizer. Os magistrados reconhecem, né, o direito aos honorários. E aí eu pergunto, ok, se o senhor não pagar, quem é que vai pagar? Quem é que vai pagar a conta do seu benefício? Será que é justo com uma entidade desse tamanho que a coletividade arque com o benefício que o senhor teve? Com o benefício que a senhora teve na sua folha de pagamento? Será que novamente nós vamos ter um problema de um passivo, de uma dívida, que a coletividade vai ter que lidar com isso, porque o beneficiário simplesmente não quer pagar o seu benefício? Isso aí não é senso de associativismo, isso não é senso de coletividade, né? Cada um que pague o seu benefício, né? Senão, alguém vai ter que pagar. Se o senhor não pagar a sua conta, alguém vai ter que pagar. Porque os advogados vão receber, de qualquer jeito, até porque o próprio magistrado fala isso, os honorários são devidos, os advogados vão receber. Então, nós temos que ter senso de coletividade, tá? Então, por favor, o benefício é inegável, quem tem dúvida eu estou à disposição para explicar, para abrir a planilha de cálculo, os benefícios são enormes, tá? Eles são na monta. Eu, na verdade, essa semana não fiz nenhum cálculo, que o benefício era menos de R$ 8.600, não fiz, tá? E eu demonstro isso, mas se ainda assim achar que tem que ajuizar, fique à vontade, mas lembro, né, que essas ações, essa sentença ainda é uma sentença precária, ela é uma sentença isolada, tem outras de improcedência, e caso lá no final, né, transite em julgado e realmente a sentença acabar sendo confirmada de forma procedente, nós teremos que retirá-lo da demanda, porque se você não reconhece os honorários, você não reconhece o seu direito. E aí, bom, quem acabar optando por isso, corre um risco muito grande de ver o IPREV pegando de volta todo o benefício que teve na folha de pagamento. Porque se você não reconhece os honorários, você não reconhece o seu direito, né? E eu não vou deixar na ação coletiva alguém que não está pagando. Isso não é nem justo com quem arguiu as suas obrigações, pagou os honorários dos advogados. Isso não é nem sensato, né? Então, fazendo essas ponderações, eu reitero, a gente está à disposição, a gente trabalhou em regime de plantão essa semana, como a gente sempre esteve, né? Desde a época que eu já era do escritório central, a gente sempre esteve à disposição para isso, e a gente continua à disposição, né? Eu atendi muita gente essa semana, vou continuar atendendo quem me ligar, quase todo mundo tem meu telefone, quem não tem vai ficar aí para me ligar. Se eu não consigo atender na hora, eu retorno logo em seguida. Teve gente que eu falei de madrugada, inclusive, mas todo mundo teve seu retorno. E se ainda assim achar que deve,
pode ficar, né, à vontade, o judiciário está aí, mas cabe sim a mim trazer essas explicações, até para que não se tenha uma dor de cabeça maior depois, né? A gente entende a situação sensível, né, que os nossos veteranos passam, a gente está trabalhando, né, a gente continua trabalhando, a associação está aí para brigar por todos vocês, né, aqui todo mundo se trabalha muito, né, todo mundo sabe, e com isso, eu avisando que 30% das pessoas que entrarem em contato resolveram quitar, eu faço uma última observação, Maurício, também circula, né, uma fake news por aí, de que os advogados isentaram fulano, beltrano e ciclano, que fulano, beltrano e ciclano não pagam as parcelas dos advogados. Quem não paga a parcela dos advogados é quem não estava na RR no momento em que a liminar tinha vigência, né? Não surtia efeito, né? E quem quitou. Então, quem quitou, quem fez o pagamento à vista, logo que a assembleia aconteceu, ou logo em seguida, foi retirado da listagem do SEI, obviamente, não pode cobrar 2 vezes da mesma pessoa, né? Então, eu ouvi, por exemplo, teve até um conselheiro fiscal nosso aqui que passou o maior problema em grupo, porque ele estava sendo acusado de ter uma suposta isenção, mas ele tinha quitado, ele foi, na verdade, o primeiro a pagar no dia da assembleia, ele veio em dinheiro aqui, pagou, eu emiti um recibo fiscal para ele mesmo, ele pagou, ele tem um recibo de quitação, e ele estava sendo acusado aí de não pagar, de ter benefício, de ter privilégio. Então, assim, né, eu estou acabando de dizer para vocês, nós hoje não vai trabalhar de graça, né? A gente está recebendo, os associados estão pagando. Então, essa história de que fulano tem isenção, fulano não está pagando, não prospera muito, né? E por fim, assim, se acontecer, né, de nós eventualmente termos que retirar, né, alguém da coletiva porque resolveu não reconhecer os seus honorários, esses honorários que hoje estão sendo, os honorários, que é uma porcentagem apenas, né, estão sendo pagos em 27 parcelas, aquele benefício todo de 8, 9, 12 mil reais, corrigido, o IPREV vai pegar de volta em uma parcela. Isso aconteceu em tempos passados, em outras ações que fizeram esse mesmo tipo de imbróglio. O Estado, obviamente, meu caro, tu não reconhece o teu direito, daqui teu benefício de volta. E aí não tem parcelamento, tá? É em uma vez só. Então, assim, ponderem as decisões, né, que vocês tomem quanto ao ajuizamento das ações, né? Obviamente, consultem seus advogados de confiança, mas antes, consultem os advogados responsáveis pela causa, para que pelo menos vocês entendam aquilo que vocês eventualmente vão pleitear no judiciário, tá? Volto a dizer, o judiciário ele está aí, né? Ele está aí para respaldar quem quer que seja, mas o próprio magistrado que deu essa sentença precária de parcialmente procedente, ele reconhece que os honorários são devidos. Então, mesmo que isso tudo aconteça, nós vamos cobrar. Além do IPREV, possivelmente pegar todo o seu benefício de volta em uma única parcela, nós vamos cobrar, porque os honorários são devidos e isso é inegável, isso já está escrito, redigido, publicado em não uma, mas em 2 ou 3 e até acho que, salvo engano, 4 ou 5 sentenças judiciais dessas ações individuais. Os honorários são devidos e serão cobrados, porque não é justo com quem paga, que é a grande maioria, mais de 90%, paga, não reclama, faz questão de pagar. É sempre esses mesmos assim que acabam criando celeumas que a gente até nem entende direito a razão. Então, fazendo essas ponderações, eu continuo à disposição. É um grande prazer, depois de algum tempo, estar de volta conversando com os associados. Continuo à disposição, como eu sempre tive, né? Se eu não conseguir responder na hora, minuto seguinte eu vou responder, eu vou abrir a sua planilha, vou abrir na sua frente. Se precisar, eu atendo pessoalmente, vou até a sua casa, vou até a casa do veterano. Semana passada eu fui até a casa do seu João, lá em Imbituba. Sentei com ele, fiz a mesma ponderação com ele. Então, sabe...
vamos agir com calma, vamos agir com respeito aos profissionais, né? Vamos tratar todo mundo com respeito, vamos tratar a associação com respeito e vamos tratar a coletividade que a Prasc representa com respeito, né? Não é justo, né, que a coletividade acabe tendo que arcar, né, com qualquer demanda individual de alguém isoladamente que acha que não tem que pagar. E, como já nos foi pedido também algumas vezes, Maurício, já foi falado várias vezes para nós, nós já da época do ajuizamento, nós já tínhamos feito essa ressalva e publicamente eu faço, em nome do grupo que representa essas ações. Obviamente, por uma questão de responsabilidade civil, decorre do próprio Código Civil que nós temos, decorre de todas as obrigações que o advogado tem perante a OAB, né, que são obrigações decorrentes de legislação federal. Obviamente, né, que qualquer prejuízo de devolução de valores decorrentes de eventual perda dessa ação que possa impactar no bolso de quem quem pagou os honorários, é responsabilidade nossa a devolução. Isso já foi falado 1 milhão de vezes. Isso circula também direto, porque os advogados, se perder, a gente vai ter que devolver o valor, e os advogados ficaram com X, Y e Z. Isso não existe. Nós temos uma obrigação legal, contratual, decorrente do estatuto, que é uma lei federal. Então, assim, vamos ser tratados como profissionais que somos, né? Sabemos das nossas obrigações, e todos os advogados aqui que assinaram essa peça são advogados com a conduta ética dentro da OAB extremamente ilibada e que nunca responderam nenhum processo ético por ter ficado com 1 centavo de cliente, né? Então, nós temos um histórico, todos nós temos mais de 15 anos de profissão, temos um histórico, pagamos nossos impostos, emitimos nota fiscal desses valores, pagamos impostos referente a tudo isso, declaramos isso. Então, né, assim como a gente trata os senhores com respeito, nós, como profissionais, merecemos e também queremos ser tratados com o respeito devido, tá? Aqui, acho que agora eu estou recebendo aqui, Maurício, o senhor José Botelho. Tem, né, algumas perguntas, sim. Então, agora acho que eu fico à disposição, né, para a gente tá respondendo. Doutora, agradeço, né, a vinda aqui, porque são muitos questionamentos colocados em grupos de WhatsApp aí, e que agridem não só os advogados, mas também a imagem aqui da Prasc. Por isso que a gente está dando esse espaço, justamente que foi pedido, para explicar o porquê desses descontos. Uma das perguntas ali é do José Botelho, um outro associado também perguntou: estou pagando, mas não sei que processo é esse. Eu gostaria que a doutora novamente explicasse o processo. Mas aí eu preciso, o ideal é colocar o meu telefone para ele, porque eu preciso, junto com ele, né, abrir o contra-cheque dele, até porque realmente pode ser que no contra-cheque dele tenham outras rúbricas e que ele esteja de fato desinformado, e é minha obrigação informá-lo. Então, se a gente puder lhe responder com o meu telefone, ou ele, que se ele quiser passar o telefone, eu em seguida já faço contato com ele. Claro, eu vou pedir para ele passar no nosso inbox por aqui favor. O telefone. Seu José, faço questão de falar com o senhor agora de manhã ainda, tá? Outra questão ali do Nilvo, que está perguntando também a respeito dessa questão das devoluções. Caso tenha que se devolver, a doutora também já explicou, né? Esse processo é sobre o benefício econômico na ação do IPREV, né, doutora? Da ação de 2020. 2020. Durante a vigência da liminar da ação de 2020, que é a primeira ação que foi feita lá para combater a proteção social dos militares. É uma ação que teve a liminar, salvo engano, em meados de maio. Ela já teve impacto na folha de pagamento. Pode colocar. Podemos colocar então, doutora? Não, pode colocar. Certo, eu vou colocar então aqui, pode prosseguir, fica à vontade. Sobre essa questão então do desconto, é um desconto que é devido por causa do proveito econômico dessa ação. Por causa do proveito econômico, exatamente. No tempo em que ficou sem o desconto ou reduziu. Eu vou tentar chegar no começo aqui, tá? Certo. Peraí. Só um pouquinho. Tem muitos comentários que sumiram ali por causa do aqui tempo. Eu achei. Achei o seu José Nazareno dando bom dia. O seu Elvir, de União da Vitória também, dizendo que tá frio. Aqui também tá, viu? O seu Luiz Carlos dando bom dia. Aí o seu Valdecir falando que teve uma liminar que foi cassada. Seu Valdecir, isso aí não é verdade. A liminar não foi cassada.
tá? O que aconteceu foi a vigência de uma outra lei estadual, que é a Lei 773, que acabou tendo um novo impacto na folha de pagamento, né, dos inativos, mas a liminar não foi cassada, tá? A liminar, ela esteve vigente durante um bom tempo, e isso é perfeitamente possível verificar no contra-cheque. A liminar não foi cassada. A gente pode, inclusive, posso abrir o processo na frente do senhor. A liminar não foi cassada nem revogada. Aí ele disse, não houve êxito que amparasse os honorários. Houve, e como eu falei, eu faço questão de provar, né? Se o senhor quiser entrar em contato comigo, eu lhe provo no seu CPF o valor em centavos do benefício econômico que o senhor teve. São, mais ou menos vai nessa linha as perguntas, aí, né? Uma delas também é sobre a questão da Assembleia que aprovou e estão acusando que a Assembleia foi ilegal. Não, a Assembleia não foi ilegal, tanto que ela é auditada dias depois, né, do registro. Ela é auditada, a documentação tinha mais de 3.000 páginas, a documentação de auditoria dela. Ela passou por todo o sistema da Secretaria de Administração do Estado e depois ela passa pelo crivo judicial, né, no ajuizamento dessas ações, e em nenhum momento a Assembleia e a legalidade dela é questionada. E sobre as liminares aí... Eu estou indo aqui na ordem. Paulo César Eger, quantos advogados podem falar em caráter, só estão bem honestos, é o tipo de comentário que não vou nem responder, porque é extremamente desrespeitoso. Joelson, aqui na verdade, seu Joelson, eu não preciso me defender, né? Eu não estou me defendendo, eu estou esclarecendo em virtude do volume de perguntas, né, que tiveram, né? Agora é só cumprir a determinação do juiz. E aí tem um outro equívoco, porque eu volto a dizer, essa foi uma decisão isolada. Se então a gente for cumprir a determinação do juiz, a gente vai cumprir das outras sentenças, onde o juiz fala, seu Joelson, que os honorários não só são devidos, como o desconto em folha de pagamento está estritamente cumprindo a legislação, a legalidade, e não há nenhum óbice que o pagamento dos advogados sejam feitos dessa forma. Essa pergunta é importante, doutora, sobre a questão do pagamento aqui do Estatuto da Praça, a questão de pagar o advogado então, e o direito à defesa. O Estatuto da APRASC, ele diz que é um direito do associado, a assessoria jurídica gratuita, tá? Isso é fato. Exceto as ações com benefício econômico, que é exatamente o caso dessa ação, né? E isso, senhores, isso aí desde que o Estatuto é Estatuto, desde que a gente tem o Estatuto atual, desde das antigas ações coletivas, é assim, né? Então, é bem claro o nosso estatuto, e é por isso que há legalidade no que nós fizemos. Nós não iríamos fazer uma coisa ilegal. O estatuto fala que a assessoria jurídica é gratuita, exceto para as ações que possuem benefício econômico. Exatamente no artigo 5º, vou até colocar ali, artigo 5º, 6, tá? Quem se filia concorda, anue com as regras do Estatuto. E o Estatuto diz exatamente no artigo que eu mencionei. A assessoria jurídica é gratuita, exceto nas ações com proveito econômico. Aí comentários removidos. Quem teve benefício tem que pagar. Muito obrigada, Rodrigo, pela compreensão. Quanto a prazo que paga para os advogados, por isso eu pago a associação, é para isso. De novo, Joelson, eu vou dizer, o nosso estatuto, ele fala que a assessoria jurídica ela é gratuita, exceto nas ações com proveito econômico. Tá? As ações com proveito econômico, elas têm sim percentuais devidos, até por força do nosso estatuto, sempre foi cumprido dessa forma, isso não é de agora, tá? Aí o seu Pedro Paulo Pires, tô tendo esse desconto, estranho criticar a doutora, elogiando, vamos aguardar, muito obrigada, seu Paulo é um grande amigo meu.
Aí o seu Edilor também tem meu contato. Edilor, faz o contato comigo, a gente vai te colocar o meu telefone ali, mas tens meu contato, já és meu cliente de outros casos também. Eu esclareço para você, eu abro tua folha de pagamento e a gente faz tua memória de cálculo sem problema. O seu Alban, parabéns pelo esclarecimento, saudade do senhor. Da direita esta fala desnecessária. É desnecessária para o senhor, né, seu Joelso? Para alguns aqui me parece que fala foi importante. O seu Nilvo, o Estado ganha, temos que pagar os atrasados. Acabei de falar, tá? Acabei de falar que existe uma responsabilidade dos advogados contratual, uma responsabilidade civil, vamos trabalhar com o que nós temos agora de fato, né? Tá todo mundo, na verdade, usufruindo da liminar que teve e ainda dos atrasados que já foram ajuizados, né? O seu José Botelho a gente já falou, né? Para que daí ele vai entrar, a gente vai fazer o contato com ele até meio-dia para fazer a memória de cálculo dele. O seu Joelso já não vou responder, porque me parece que ele não quer entender. União da Vitória, Ivani, deveriam ser pagos pela prática. O problema, Ivanir, é o seguinte, eu já falei, né, ali, o estatuto realmente, ele reza a Ivanir Sellery, tá? Ele reza a assessoria jurídica gratuita, exceto nas ações de cunho econômico, com proveito econômico. Por quê? Essa ação, por exemplo, ela é uma ação da reserva remunerada, tá? Se a Prasc for pagar isso, a ativa, por exemplo, ou aquele que não teve o benefício, ele vai estar pagando por um benefício que ele não teve. Então, por um benefício financeiro que ele não teve. Então, e isso não é só aqui na Prasc, tá? Grandes sindicatos, grandes associações, é a mesma dinâmica, é a mesma lógica, porque as ações de proveito econômico, não há como a coletividade, né, pagar por um benefício que ela não teve. Se acontecesse isso, pode ter certeza que nós teríamos vários associados dizendo, eu estou pagando, né, por um benefício que eu não tenho. Né? É diferente, por exemplo, de ações que abarcam toda a coletividade. Ações que a gente faz, que tem efeito para toda a carteira de sócios e associados da Prasc. É diferente. Nesse caso em específico, cada associado tem um benefício econômico diferente. Né? E aí, a coletividade pagar pelo benefício que é só de uma parcela, é só parcial, ele fatalmente iria dar problema. Então, isso toda advocacia classista trabalha dessa forma. Os estatutos, eles são homologados, são feitos, são registrados dessa forma, justamente porque coadunam mesmo com a legislação e com aquilo que é o melhor para o associado, né? Com o senso de associativismo mesmo. Ali o seu José Botelho, seu Alban, muito obrigada. Seu Luiz Manuel, quem não está pagando da atual diretoria, já até digo para o senhor deve estar se referindo ao Clailton, por exemplo. O Clailton foi para a reserva depois da vigência da 773. Ele não teve benefício da liminar, tá? Quem não está pagando foi porque já quitou. Nós temos a listagem aqui de quem quitou. Nós fizemos o pagamento, né, de impostos sobre valores que a gente recebeu de quem quitou esses valores. São vários associados que quitaram esses valores à vista. Volto a dizer, só essa semana, 34 associados pediram para quitar os seus valores e serem retirados da listagem da SEA. Então, antes de ficar falando esse tipo de coisa, isso é até uma acusação. Digo para o senhor, quem não está na listagem é porque ou não teve o benefício na época, ou porque quitou. Não, Francisco, não retornei ao corpo jurídico da Prasc, tá? Eu vim responder por esta demanda, porque é uma demanda que eu sou responsável. E poderia ter sido qualquer outro advogado do grupo que responde por essa ação. Eu vim por uma questão só de logística, porque eu estava aqui no dia, tá? Tenho grandes amigos aqui na diretoria, torço pelo sucesso da entidade, mas não retornei. O jurídico da Prasc está sendo conduzido brilhantemente pela equipe do Dr. Pedro Miranda. O seu Kowalski, muito obrigada.
Seu Ivani, Ivani, se tiver mais alguma dúvida, me liga. Eu acho melhor do que a gente ficar tendo, né? Tá até o telefone da doutora, a gente colocou ali nos comentários, porque tem muita gente perguntando a respeito disso, então é a doutora mesmo que pode responder. Seu Neri Fernandes, tá em QAP, muito obrigada pela compreensão. Seu Mariomar, então, seu Mariomar Machado, ele foi um dos primeiros que entrou em contato comigo. A gente ficou uns minutos lá batendo papo, abrimos todas as folhas de pagamento dele, e ele é inclusive, que pediu a quitação, tá? Para quem fica falando aí que tem pessoas que estão fora da listagem, ele é inclusive, que pediu a quitação. Então, ele realmente foi atendido por mim no escritório, e a gente fez a memória de cálculo dele, e assim como ele, vários outros também foram atendidos, né? Eu acho que acabaram as perguntas, Maurício. Doutor, eu gostaria de pedir para a senhora esclarecer, porque também tem alguns associados que perguntam em mensagens para o nosso jurídico e até aqui para a imprensa se quer fazer a quitação só dessas entrar em contato parcelas com a gente. Aí a gente vê se dá tempo de tirar no próximo mês, porque às vezes não dá, né? Às vezes a folha já rodou. Se não der tempo de tirar no próximo mês, aí a gente considera aquela que está sendo descontada no próximo mês, faz o cálculo da quitação, ao adimplemento, a gente faz o recibo fiscal, né, o comprovante fiscal de pagamento, porque, volto a dizer, a gente declara esses valores que a gente recebe, a gente entrega aqui na prática essa quitação e faz um documento formal para retirada da listagem da CEA. E funciona perfeitamente. Doutora, as perguntas que temos são essas, né? A respeito do desconto das parcelas, está esclarecido por que está sendo descontado, esclarecida a questão de se quer antecipar ou não, e o porquê dos descontos aí, doutora Mariana Lixa. E mais importante, não é nem só isso, é o porquê dessa sentença aí, né, que saiu circulando, né? Então, a gente tem que esclarecer, né? Antes que comecem esse tipo de contra-informação, a gente tem que sentar e conversar, né? A gente tem aí uma rede aberta para sentar e conversar, e a conversa, o olho no olho, é sempre a melhor solução. É verdade. Doutora, o contato da doutora, então, está aqui para qualquer esclarecimento. Já vou lhe passar o contato de um outro associado. Seu José, eu vou ligar para o senhor assim que eu sair daqui, tá bom? E quem tiver mais dúvidas pode entrar em contato aqui com o nosso jurídico. Se a questão for com a doutora, o jurídico repassa à doutora Mariana Lixa. Doutora, muito obrigado pela vinda. Eu que agradeço, queridos. Muito obrigado. Um bom dia para vocês, bom final de semana para quem a gente não se fala ainda. Muito obrigado, doutora. Igualmente, então, a doutora Mariana Lixa, falando sobre essas questões do desconto dos honorários aí, as 27 parcelas a respeito das ações do IPREV. São esses os esclarecimentos, então, por hoje. Fechamos o nosso programa aqui, Conexão à Prasco, desejando a todos um ótimo final de semana. Você ouviu Conexão à Prasco.